Gente, eu vou continuar com a questão da nossa prática clínica. Por que eu estou tão ocupada disso? Porque nós estamos atendendo pelo telefone. E pelo telefone, eu sei que não é uma prática comum para os analistas, para os novos analistas, nem mesmo para os antigos. O analista está habituado a sentar atrás do divã e os psicoterapeutas também estão habituados a falar tete a tete. E essa experiência do telefone, de ficar invisível e, ao mesmo tempo, dar ao analisante a chance da invisibilidade dele, acaba acontecendo uma série de coisas interessantes. Vou dar o exemplo, já falei uma vez, do paciente com discurso elítico. Lacan fala disso naquela parte que eu dei para vocês, naquele último curso que vocês estão vendo muito, Função e campo da fala e da linguagem. Ele fala nos tipos de discurso e ele põe por oposição ao discurso dialético, o discurso elítico, o que dá uma volta enorme. Aí você pega o camarada no telefone e ele está dando uma volta enorme e o ponto está ali na sua cara. Está na dele também, porque, como diz Lacan, o analisante sabe. Mas, ao mesmo tempo, se você está tratando de homem, de estrutura obsessiva, você tem que estericizar ele para ele falar. Mas, ao mesmo tempo, ele, além da estrutura, ele por proteções, por histórias pregressas, ele ainda construiu, por muita inteligência, um discurso elítico. E aí você está no telefone e começa a achar que aquela sessão não está valendo nada. Então, eu queria primeiro lembrar vocês do seminário 15, Lacan diz que a análise é uma prática de baboseira. Freud diz isso quando ele diz quando ele dá a ordem da associação livre, ele diz, você vai falar como se você estivesse descrevendo uma viagem vista da janela do trem. Naquela época usava-se trem, né? Ele andava de trem. Aí você vê passar uma árvore, uma casinha, um boizinho, um lenhador, um outro trem, enfim, né? E você vai descrevendo o que vai passando na cabeça. O camarada com discurso elítico, aí que está a confusão, ele dificulta essa descrição da casinha, do boizinho, porque ele vai dar uma volta enorme para não falar do boizinho, da casinha. Ele é capaz de produzir um formal, né, um menos B mais ou menos, raiz de B2 menos 4AC, para cada elemento que ele está vendo na janela do trem. Então, já fica um discurso quase que hermético. E ainda por cima você está no telefone e você pode ter a sensação que você não está fazendo nada, não, você está assim. É o jeito dele falar. E você às vezes até identifica, mas não, por favor, não ataca, não vira e fala, você está falando disso assim, ou qualquer coisa mais, porque a pessoa está vulnerável, em meio a uma pandemia, em isolamento social, e tratando de uma coisa que, se ele está tendo que ocluir, que omitir, se ele tem esse tipo de expertise na fala dele, que gera discurso elítico, você tem que ficar calmo. Calma, é nessa hora que eu disse para vocês que às vezes numa sessão você vai falar, eu não entendi muito bem o que você tinha para dizer. Você não precisa às vezes dizer, eu não entendi muito bem o que você tinha para dizer. Mas é preciso que você
deixe que fique simplificado para ele que ele tem o direito de não dizer, que ele tem o direito de não ir ao ponto da dor dele naquele momento, que ele tem direito de contornar esse ponto. O mingau quente a gente come pela beirada, não é? Pois é, o analisante também. Então, se ele está fazendo isso, e a gente até nem conhece esses analisantes às vezes, a gente está tratando a distância. O que a gente sabe é que depois de uma bateria de entrevistas, ele demonstrou condições de analisabilidade. Ao mesmo tempo, ele vive numa realidade que nós não conhecemos, cultural, de crenças, de preconceitos ou de conceitos, de vida social naquele universo. E ele tem que apresentar tudo aquilo, se apresentando ao mesmo tempo e contando a história dele. Então, eu queria falar disso para vocês, porque às vezes a pessoa fala comigo na rede essas coisas. Vocês têm dificuldade de chegar e pedir uma supervisão, né? De modo geral, vocês mais fazem conversar sobre quando acontece isso, e eu respondo, não sou argentária. Se algum dia uma pessoa pede uma supervisão, e eu dou, mas aí vamos ter que ver o caso, né? Aí vamos ter que falar pelo telefone e ver o caso. Mas você não liga Skype na supervisão? Não ligo Skype na supervisão porque eu falo pelo telefone. Aliás, eu não preciso ver a cara da pessoa. Ela está lá, na cara dela está lá no Facebook, está lá no LinkedIn, mais ou menos, eu sei como ela é. Ela tem um perfil. E eu falo muito bem no telefone. Para mim é muito mais simples do que ficar em frente a ela num Skype. Então, esse tal de Skype para mim não me serve para nada, a não ser que eu tenha que fazer. Aí sim, já não é nem o Skype, é aquele outrozinho que é maiorzinho, que aí é porque eu tenho que fazer conferência com A ou com B, mas aí é de um outro departamento que eu trabalho, né? Porque eu trabalho com análise institucional. Mas dentro do mundo nosso, é telefone mesmo, e até porque o próprio supervisionando, ele mesmo, a voz dele também treme, e assim você também ajuda ele, porque você fala, olha, essa parte é da sua análise, vai ver na sua análise. Isso aqui você lê no texto tal. Então, eu queria falar hoje especificamente do analisante que não fala. Ele pega uma sessão e não fala. Ele fala o tempo inteiro. Ele contorna o objeto, vamos dizer assim. A pulsão não contorna o objeto. Então, ele está contornando. Ele está contornando, deixa contornar. A única coisa que você dá um jeito é de dizer que ele está contornando o objeto e que é respeitável que ele contorne o objeto. E que o dia que ele puder falar daquilo, ele vai falar. Mas, e outra coisa que angustia muito esse tipo de analisante, às vezes, é o fato dele errar. Não pode errar, né? E Lacan diz, não tem erro, é errância. Eu acho que é no seminário de identificação, mas aí eu não tenho certeza. Já que aquela mulher diz isso, né? Gostei, até postei várias vezes. Quando a gente cita Lacan, tem que saber a fonte. O problema é que ele, Jacques Alain, esqueceu de fazer um índex completo, que nem a gente tem nas obras completas do Freud, dizendo esta palavra, este conceito aparece a primeira vez aqui, assim, assim. Não, Jacques Alain esqueceu de fazer isso. Quem leu muito acaba passeando pelos textos. Um conceito desse tipo, não existe erro, existe errância, pode ter sido no seminário de identificação. O que é uma prática de baboseiro, eu tenho certeza que é no seminário 15. De qualquer maneira, deixa ele falar da besteira dele, da baboseira dele. Porque ele tem que contar, é o mito, né? O relato. Ele tem que trazer para perto o que está longe. Mas se ele não falou daquilo que está na sua cara,
não seja violento. Ainda mais que você está à distância, um corte mal feito ou uma interpretação mal feita, no momento em que a angústia está muito intensa entre as pessoas por causa do isolamento social e de todas as impossibilidades que elas estão tendo, seja financeira, seja afetiva, seja de encontro com os amigos, seja... Porque se ela tiver juízo, ela não sai de casa mesmo, né? A situação não para de subir no país. E seja as restrições, às vezes, financeiras. A gente está tendo que adaptar valores, né? É tudo assim. E às vezes a gente está tendo que ser mais condescendente com valores de sessão, enfim. Ou com horários, né? Porque o desespero bate às 4 horas da manhã e o analista não vai deixar de atender às 4 horas da manhã. Vai cobrar a sessão, claro, mas vai atender. Tá? Então, eu queria lembrar isso a vocês hoje, que quando vocês encontrarem esses obstáculos aparentes, não, ele está andando, ele está caminhando, ele está comendo mingau pela beirada. A baboseira está andando e tem que andar. Ele está descrevendo por discurso elítico, então está fazendo o menos B, mais ou menos, raiz de B2, menos 4AC sobre 2A para cada pedacinho que ele vinha passar lá na janela do trem, lá do Freud, né? Da Associação Livre. Mas ele está perfeito. Então, vocês não tenham pressa de fazer ele falar. O analisante sabe. Você está estericizando ele se ele é homem. Se é mulher, então a mulher ela já sabe, a histérica sabe. Se a estrutura dele é uma estrutura histérica, esse também sabe. O obsessivo é que você tem que treinar mais, né? Então, fiquem calmos. O que vocês têm que dar nesse momento, fundamental, de distância, de invisibilidade e de distância mesmo, porque tem uma impossibilidade, são quilômetros de distância. E de umas circunstâncias, às vezes, muito ímpares e de distintas, de sotaques, de culturas e tudo, vocês têm que dar o tempo até para eles poderem chegar a vocês. Até para eles poderem... Eu, então, que sou carioca é o único lugar do Brasil que eu fui e que eu não me senti assim, sendo vista como se eu fosse um ai Jesus, olha só, chegou, foi a Bahia. O baiano, ele não acha que tem alguém mais que ele. Mas os outros lugares, você chegou do Rio, olha só e tal. Então, vocês que são meus colegas do Rio, ainda temos mais essa gracinha para ter que lidar. O camarada que é de fora, ele tem um certo constrangimento de expor a circunstância dele. É uma bobagem? É, mas para ele não é. Ele se sente menos. O baiano não se sente menos. O baiano eu andei desde a Bahia do Sul até a Bahia lá para cima. Não tem. Baiano é baiano. Mas o resto tem. Ou ele tem que se afirmar muito, dizer que ele é muito, ou ele, de qualquer maneira, ele está sempre interagindo com o carioca de uma maneira estranha. Mas nem todos vocês são cariocas que me assistem, mas de qualquer maneira, por morar na capital, ou por vocês serem de fato analistas, vocês vão encontrar o analisante mais reticente com vocês. Não se assustem, deixa passar a brabeza. Daqui a pouco ele vai trazendo, tá bom? Bom, esse vídeo é, na verdade, o sexto. Só que eu tive que fazer um 4 com a parte de Covid, porque eu ia falar de Covid. Então, ficou um quarto de Covid e um quarto normal. Agora vai entrar o quinto vídeo normal, tá? Continuando a conversar sobre a nossa clínica. Um beijo para vocês.